Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, o último versículo desta carta de São Paulo, ele deixou registrada uma frase belíssima, onde diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É desta forma que queremos iniciar esta breve consideração sobre o assunto dos irmãos de Jesus. Será que Jesus Cristo teve irmãos biológicos, ou irmãos carnais, ou irmãos de sangue? Hoje vamos considerar então a visão evangélica ou protestante a respeito deste assunto. Quando nós colocamos aqui no motor de pesquisa mais conhecido, o Google, se Jesus teve irmãos, filhos de Maria, a resposta do Google é bem interessante. Logo no início, o site de pesquisas diz assim: sim, Maria muito provavelmente teve outros filhos além de Jesus. A evidência bíblica sugere fortemente que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos 2 irmãs. Aí, eles citam o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então, esta resposta em destaque que encontramos no Google, concordando com a visão evangélica e protestante, ela é tirada deste site Respostas Bíblicas. Maria teve outros filhos além de Jesus? Vamos clicar aqui nele. Quem eram os irmãos de Jesus? Então, o site Respostas Bíblicas da família Bíblia On. Aí vai repetir ali o que o Google já disse, né? Depois da citação do Evangelho de Marcos 6,3, Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela se manteve virgem depois disso. É o entendimento aqui deste site evangélico ou protestante. Aí eles colocam a questão de irmãos ou primos, né? A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, não primos. O argumento usado é que na língua hebraica não se fazia distinção entre irmão e primo, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, que tem uma palavra para irmão e outra distinta para designar primo. Os escritores do Novo Testamento, nas referências acerca de Jesus, usaram a palavra irmão, que vem do grego adelphos. Alguns argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usaram a palavra grega para irmão no sentido hebraico de parente. Mas Lucas era gentil e estava escrevendo para gentios, e ele usou a palavra irmão. E cita o texto de Lucas 8, 19 e 20. Lucas foi muito cuidadoso na sua escrita e teria usado a palavra primo, que é do grego anepsios, se não fossem realmente os irmãos de Jesus. Então este é o primeiro argumento, né, a respeito dessa questão dos irmãos de Jesus. Será que eles eram filhos de Maria? Bem, a Bíblia não diz que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, mas também não diz que eram filhos somente de José. Por outro lado, os irmãos de Jesus são mencionados quase sempre com a mãe de Jesus. Claramente eram muito ligados a Maria. E embora possa ter outros significados, a palavra adelphos significa literalmente saídos do mesmo útero. Não está explícito que eram filhos de Maria, mas está implícito. Um argumento um pouco confuso sugere que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus discípulos. Jesus tinha discípulos com o mesmo nome que seus irmãos, mas, tal como acontece hoje, esses nomes eram muito comuns. Muitos naquela época se chamavam Tiago, José, Judas, Simão e até Jesus. Só entre os 12 apóstolos havia 2 homens chamados Simão, 2 Tiago e 2 chamados Judas.
E os irmãos de Jesus não eram seus discípulos no início. Eles pensavam que ele estava louco, conforme Marcos 3:21 e João 7:3-5. Será que Maria permaneceu sempre virgem? Nada na Bíblia sugere que Maria ficou sempre virgem, nem que precisava manter-se virgem depois do nascimento de Jesus. Isso vem de duas ideias erradas. Primeiro, sexo é pecado. Segundo, Maria nunca pecou. Na verdade, a Bíblia ensina que todos pecaram. Romanos 3:23. Maria não é contada como exceção. Só Jesus nunca pecou. Tal como Jesus esteve dentro de Maria, pecadora como nós, ele habita também dentro de cada pecador que se arrepende. O sexo dentro do casamento não é pecado. O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade foi para se multiplicar. Gênesis 1:28. Jesus nasceu de uma virgem para confirmar sua natureza divina. Nada indica que depois disso, Maria e José não tiveram um casamento normal e aprovado por Deus, produzindo filhos. Então este foi aqui o primeiro argumento do site Respostas Bíblicas que encontramos aqui no Google, bastante favorável à ideia de que Jesus sim tinha irmãos biológicos, irmãos carnais, irmãos de sangue, cita alguns textos, alguns argumentos interessantes. Vamos continuar aqui que o site de pesquisas do Google traz como as primeiras referências. Aí cita aqui o G1, o portal de notícias da Globo, também concordando, né? Maria provavelmente teve outros filhos além de Jesus, um texto de 2009. Depois, Canção Nova é católico, biblia.com.br. Maria teve outros filhos além de Jesus. Os irmãos de Jesus mencionados na Bíblia eram filhos de José e Maria. Jesus não teve apenas irmãos, mas também irmãs. Vai seguir aqui a mesma linha. Pastor Ángel Manuel Rodrigues, né? Então, filhos de José e Maria, vai refutar a questão dos primos, meio-irmãos, né? Então, temos aqui também mais um site concordando com esta visão. Depois temos do pastor Rodrigo Silva, que ele se denomina arqueólogo. Ele é arqueólogo, né? Deve ter estudado, não apenas se denomina, mas certamente deve ser mesmo. É uma dúvida recorrente entre os fiéis: será que Maria foi sempre virgem? Quem são os irmãos de Jesus? E aí ele apresenta aqui o chamado da Virgem Maria, a anunciação, a visitação. Será que Maria teve outros filhos, né? De acordo com a teologia católica, não teve. De acordo com a teologia protestante, sim, teve. E ele coloca aqui uma terceira visão, né? Que talvez estes filhos fossem apenas de José. Como ele diz aqui, o que eu penso sobre esse assunto? O fato é que Jesus era o primogênito de Maria. Isso é algo comum para todos. Então, esses irmãos de Jesus poderiam ser todos mais novos do que ele, porém aí temos um problema. Ele lembra bem do Evangelho de São João, capítulo 19, quando Jesus, do alto da cruz, disse para João, o discípulo amado: eis aí a tua mãe. Então, realmente, se Jesus tivesse outros irmãos, certamente ele não teria deixado sua mãe Maria para ser cuidada pelo discípulo João. Depois ele diz aqui que outro indício de que os irmãos citados não eram filhos de Maria é porque eles tinham comportamento de irmãos mais velhos, pois eles frequentemente davam ordens a Jesus e maltratavam ele. No Oriente Médio, o primogênito é extremamente respeitado e, portanto, jamais levantariam a voz ou mandariam nele se ele fosse o mais velho de todos. Então, dá a entender que estes irmãos de Jesus eram mais velhos. Entretanto, para serem mais velhos, se Jesus era o primeiro filho de Maria, a hipótese que nos sobra é de que esses irmãos eram, na verdade, filhos de José, pois, quando casou-se com Maria, ele já tinha idade avançada.
Então, são suposições aqui também, nada disso está na Bíblia, né? Existem realmente algumas tradições, até mesmo tiradas dentro de alguma tradição católica, que falam sobre essas possibilidades, mas não existe algo dentro da Bíblia, né, que fale especificamente sobre isso. Então, está aí o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, evangélico, dizendo que Jesus teve também irmãos, que Maria, talvez não de Maria, mas de José, né? Que ele tivesse um casamento anterior. Aqui na Hora Luterana, né? Eu achei interessante esse artigo. A Hora Luterana, dúvidas espirituais, né? Se Maria foi sempre virgem. Nós somos da opinião de que Maria teve uma vida matrimonial normal após o nascimento de Jesus. Isso quer dizer que após o nascimento de Jesus, o casal Maria e José ficou desobrigado da exigência contida em Mateus 1:25. Conforme a Bíblia na linguagem de hoje, José não teve relações com Maria até que ela deu à luz o seu filho. Então aí eles vão explicar, né, que tudo bem ter relações sexuais dentro do casamento, não seria pecado, né, nem para Maria nem para José. Se Maria teve outros filhos, a conclusão acima é corroborada pelas palavras escritas em Mateus 13. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Não é ele irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram aqui? Então, eles entendem também que, sim, estes irmãos eram de fato irmãos carnais, irmãos biológicos de Jesus, né? E aí aqui eu achei interessante no terceiro ponto, por que Maria foi entregue aos cuidados de João, discípulo de Jesus? Aí veja só a resposta. A Bíblia não explica por que Jesus tomou essa providência momentos antes de morrer. A falta total de informação sobre José, marido de Maria, permite-nos concluir que nesta altura José já tinha morrido. Maria, portanto, era viúva, e Jesus, como bom filho, quis que sua mãe ficasse aos cuidados humanos de alguém em quem Jesus confiava. Essa pessoa era o apóstolo João. Além dessa confiança, João tinha a seu favor o fato de ser filho de Salomé, amiga de Maria e também uma discípula de Jesus. Ela era uma das poucas pessoas presentes no Gólgota por ocasião da crucificação do Mestre. Mas é engraçado que eles não explicam, né? Por que Maria foi entregue aos cuidados de João? Eles dizem basicamente o que todos já sabem, né? Até mesmo a teologia católica concorda com isso. Mas não explicam, né? Por que Jesus deixou Maria aos cuidados de João se ele tivesse outros irmãos, né? Por que esses irmãos não cuidariam da própria mãe? É uma resposta realmente difícil. Bem, voltando aqui para a página de pesquisas do Google, tem aqui o Padre Paulo Ricardo, também é uma resposta católica, a Diocese de Anápolis também, a Aletheia também é um site católico. Temos aqui quantos irmãos Jesus teve com Maria. Quem foram os irmãos de Jesus Cristo? Quais são os filhos de Maria? E assim vai. Agora tem aqui também o site jw.org, né, das Testemunhas de Jeová, que tem essa pergunta aqui. Jesus era casado? Será que Jesus tinha irmãos? A Bíblia deixa claro que Jesus não era casado, apesar de não entrar em detalhes sobre o estado civil de Jesus. Aí diz, a Bíblia fala muitas vezes sobre a família de Jesus, a questão do celibato, diz que Jesus deixou sua mãe aos cuidados de um dos seus discípulos, e depois fala sobre como os maridos devem tratar as esposas. Então aqui as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus fosse casado, e citam aqui vários textos e alguns argumentos, né, para mostrar isso. Agora no ponto, Jesus tinha irmãos?
A resposta é bem clara e categórica. Sim, Jesus tinha, no mínimo, 6 irmãos. A Bíblia menciona Tiago, José, Simão, Judas e pelo menos 2 irmãs, conforme os textos de Mateus 13 e Marcos 6. Todos eles eram filhos de Maria com seu marido José. E aí eles citam Mateus 1,25 também, que diz que eles não tiveram relações até que Jesus nasceu. A Bíblia chama Jesus de o primogênito de Maria, o que dá a entender que ela teve outros filhos, conforme Lucas 2,7. Então aqui não entra muito em detalhes, né? Depois vai refutar alguns argumentos que eles chamam de mitos, né? Falando a questão de irmãos espirituais, primos, usando aquele mesmo argumento ali, já usado anteriormente. Cita aqui comentário bíblico do expositor, que diz que o modo mais natural de entender o termo irmãos é que se refere aos filhos de Maria e de José, portanto aos irmãos de Jesus por parte de mãe. E de pai também, né? Conforme o entendimento aqui das Testemunhas de Jeová. Então, de acordo com os protestantes, de uma forma geral, luteranos, evangélicos, se formos procurar nos sites de outras denominações, como batistas, adventistas, etc., vamos encontrar basicamente as mesmas respostas. Então, de acordo com a doutrina protestante ou evangélica, sim, a resposta é: Jesus teve irmãos biológicos, Jesus teve irmãos carnais. Alguns dizem eram apenas filhos de José, outros dizem não eram filhos de Maria também. E assim temos então a primeira versão ou a primeira fase deste assunto tão importante. Na sequência vamos considerar qual é a visão católica a respeito deste mesmo assunto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.